Muito boa tarde, prezado telespectador. Esse é o Expresso Meio-Dia, onde os principais fatos da manhã são atualizados para vocês na forma de notícia, em todas as plataformas da Conecta Mais TV, pelo Facebook, pelo YouTube, na nossa homepage e também no canal 8 da DIL TV. Lembrando que cliente ADILnet agora tem acesso liberado à plataforma de streaming Paramount+. Iniciamos a nossa rodada de notícia contando para você que nesse momento fazem 29 graus em Nova Prata, um forte calor abafado na rua e também movimento na Avenida Placidina de Araújo é praticamente nulo. Porém, as nuvens no céu denunciam que teremos risco de precipitação no começo da noite ou amanhã pela manhã. Ainda não está definida essa situação climática. E começamos falando do esporte, o giro das principais notícias nessa manhã pelo portal Globo Esporte. O clima no Colorado esquentou, mas isso é extracampo. As eleições do Inter podem ir parar na justiça. Isso porque, após uma reviravolta no caso na noite de ontem, uma das chapas foi impugnada a participar da sua concorrência aí e foi cassada. A comissão eleitoral decidiu pela inclusão da chapa 1 de Guilherme Spoldi no pleito contra Alessandro Barcelos. O que já vinha sendo muito complicado, agora se tornou muito mais incerto. O pleito pelas eleições no Inter podem parar na justiça. Lembrando que essas eleições coloradas acabaram invadindo o clima dentro do vestiário e o time do Inter vai aí a campo sempre muito mal, porque as implicações políticas do Internacional dificultaram a evolução e a estabilidade dos atletas. Informação que vem pelo portal do Grêmio no Globo Esporte: Jean-Pierre é o centro das atenções e deve ter o seu retorno na decisão da Vila Belmiro. O camisa 10 deve ser reintegrado aos treinos nos próximos dias e virar reforço para o jogo de volta das quartas de final da Libertadores contra o Santos. Ele foi um destaque e fez muita falta no esquema tático do jogo do Grêmio da última quarta-feira, mas deve retornar para o jogo de volta. Um dos principais atletas à disposição de Renato Gaúcho está se recuperando de lesão e deve retornar nas próximas rodadas. Por falar em rodadas, esse final de semana, Brasileirão Série A, a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, e a gente tem a tabela aí pela página do Globo Esporte. Quem lidera até o momento é o São Paulo com 50 pontos, seguido por Atlético Mineiro, Flamengo e Grêmio, que está na quarta posição. O Internacional aparece em sexto. E nessa rodada nós teremos no sábado, a partir das 17 horas, Bragantino e Fortaleza, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, às 17 horas também do sábado. Palmeiras pega o Bahia, o Inter às 19 horas no Beira-Rio enfrenta o Botafogo, o Ceará pega o Atlético Goianiense, o Goiás pega o Grêmio no estádio Serrinha às 21 horas do sábado, Flamengo e Santos, Corinthians e São Paulo, Sport e Curitiba e Vasco e Fluminense, fechando a rodada em São Januário no domingo às 20h30. Então, Brasileirão para você conferir nesse final de semana. E o que também teremos de disputas esportivas é o Grande Prêmio de Abu Dhabi. Os treinos estão sendo realizados e a 17ª etapa da Fórmula 1 de 2020 está tendo os treinos transmitidos nesse momento. Então, no final de semana, fortes emoções dentro das pistas também com a Fórmula 1. E um caso que tem abalado o noticiário esportivo dessa manhã é a situação do jogador de futebol Robinho. Isso porque, em gravações e interceptações telefônicas capturadas com autorização da justiça italiana, ele disse ao amigo que mora na Itália que voltasse para o Brasil, porque, abre aspas, pelo menos tu não fica em cana, fecha aspas. O All Sport revelou novos trechos das conversas telefônicas do jogador com os amigos, lembrando que Robinho foi condenado a 9 anos de prisão na Itália pelo crime de estupro coletivo cometido em 2013 contra uma mulher albanesa em um quarto de hotel. Esse caso repercutiu muito, os jogadores aí do Santos também na época se revoltaram e a direção também, ele teve que deixar o time santista e agora tem uma situação extremamente complicada
para lhe dar o Robinho. Indo para as informações do estado do Rio Grande do Sul, fontes ligadas ao governo do estado nos confidenciaram nessa manhã que teremos algumas regiões em bandeira preta. O decreto vai ser publicado no final da tarde e não haverá possibilidade de recurso. A iniciativa do governador se deve ao fato da alta do número de casos e também de hospitalizações. Em um primeiro momento, precisamos esclarecer que a bandeira preta não é um lockdown, ou seja, as atividades seguem funcionando, mas com uma redução significativa do seu efetivo. E antes da gente nos preocupar com o que pode e o que não pode funcionar durante a bandeira preta, o nosso recado é que nos preocupemos uns com os outros. Afinal, temos que cuidar dos nossos pais, dos nossos avós, das nossas crianças, nesse momento muito delicado que a gente passa da pandemia. Talvez usamos os próximos dias para olhar para dentro e despertar novamente aquela empatia e humanidade que tomou conta de todas as cidades lá pelos meses de março e abril. Todos estão cansados dessa situação de bandeiras, troca, boletins epidemiológicos. Sim, a rotina se tornou muito maçante por conta do Covid-19 e nesse momento a alta do número de casos exige que toda a sociedade faça um esforço para que tentemos ali na frente, quem sabe, uma esperança de novas aberturas para regressar e ver os números diminuírem novamente. Então, nesse momento, não olhemos com medo a realidade que nos cerca, mas com resiliência de que podemos inverter essa realidade em um futuro próximo. As iniciativas do governador também se devem ao fato de restringir um pouco a circulação de pessoas nas semanas que antecedem o Natal. A esperança do governo do estado é que possamos, sim, nas festas de final de ano, ter uma situação epidemiológica mais tranquila para poder aproveitar pelo menos em família. Contudo, nesse momento, a gente precisa se concentrar. O decreto vai sair no final da tarde e, lembrando, novamente, a bandeira preta não é um lockdown. Nós teremos atividades que seguirão funcionando. Adiantando as informações que também passam por hoje do estado do Rio Grande do Sul, pelo portal da RBS TV na página do G1, os prefeitos de cidades do estado querem assinar um protocolo de intenções para adquirir a Coronavac. Representantes da Grampal foram ao Instituto Butantan, em São Paulo, que desenvolve a vacina em parceria com a farmacêutica Sinovac. Então, prefeitos gaúchos também estão interessados em comprar doses da vacina, porque esse sim é uma das esperanças que a gente tem de poder reverter esse jogo. Pela informação do portal Semanário, as matrículas na rede estadual de ensino tem começo na semana que vem, então se atente aos prazos, porque inicia na próxima terça-feira, dia 15. As solicitações de inscrição, tanto para técnico subsequente ou concomitante aproveitamento dos estudos em curso normal, deverão ser realizadas de maneira online ou presencialmente nas escolas que estiverem atendendo ou diretamente no site da Secretaria de Educação do Estado, a SEDUC. O resultado do processo será divulgado em 28 de fevereiro. Informações da página do DAER: o Estado vai colocar à disposição novos 292 horários de ônibus durante o verão. As viagens ao litoral serão fiscalizadas para o cumprimento dos protocolos e esses novos horários visam aí ampliar a disponibilidade de ônibus que se deslocam durante o período, principalmente para a região do litoral, a fim de contemplar os protocolos sanitários. A informação do Jornal do Comércio, que vem dessa manhã: o ministro do Desenvolvimento Regional, assinou a ordem de início das reformas das estações do Transurb na região metropolitana. Ao todo, o investimento será de mais de 7 milhões de reais para a modernização das instalações e também aí as melhorias de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais. O DAER também informa nessa manhã que iniciou a recuperação da RS 435 no Vale do Taquari. As obras abrangem mais de 10 quilômetros entre os municípios de Putinga e Ilópolis. Então, novas obras que o DAER vem realizando para revitalizar estradas que são necessárias à circulação das pessoas. Informação pelo portal G1: a polícia indicia 6 pessoas
pelo assassinato de João Alberto no Carrefour, em Porto Alegre. O cidadão negro foi morto após ser espancado por 2 seguranças no dia 19 de novembro. O inquérito concluiu que houve exagero das agressões e a delegada citou, abre aspas, racismo estrutural, fecha aspas, para justificar o desfecho da confusão no supermercado. A morte ocorreu por asfixia. E informações do portal O Repórter, em uma operação dessa manhã, a Polícia Civil Gaúcha desbaratinou uma quadrilha que roubava carros de luxo no Rio Grande do Sul e revendia em Santa Catarina. Eles foram autuados por receptação, lavagem de dinheiro e clonagem, em uma ação que partiu aí da Delegacia de Roubo de Veículos em companhia da Delegacia de Repressão à Lavagem de Dinheiro, nesta manhã em diversas cidades do Rio Grande do Sul. Informação da Serra Gaúcha que corrobora o aviso que a gente já deu. O presidente da AMESN, José Carlos Breda, preocupa-se com a situação da macro-região da Serra e aponta a possibilidade de classificação de bandeira preta. A informação é pelo portal da rádio Estúdio FM e Breda também adianta aí que os números de ocupação de leitos de UTI e de casos ativos poderão levar aí a Serra Gaúcha à bandeira preta. E ele também diz que nunca chegamos a esse patamar e esse é o pior momento da pandemia já registrado desde o começo dos eventos. Pelo portal Semanário, informação para Bento Gonçalves que causa polêmica na cidade. Um projeto pede a reposição da inflação do ano aos salários dos vereadores de Bento. Isso mesmo. A proposta foi protocolada pela mesa diretora da Câmara Municipal no dia 30 de novembro e lida a plenário na sessão da última segunda-feira, dia 7. A reposição nos vencimentos pesa aí pouco menos de R$300 por cada vereador. Fica a informação para você. E a previsão do tempo para esse final de semana pelo portal Climatempo. O final de semana, a previsão é que no sábado, dia 12, mínimas de 20 graus, máxima de 33. O sol aumenta e teremos algumas nuvens pela manhã, com chance de chuva à tarde. É o que nos diz aí o portal Climatempo, conforme você tem na tela. A previsão para amanhã, então, nós temos aí um sol, forte calor, mas à tarde chances de chuva. Informações da nossa região que a gente tem para você pelo portal da Rádio Estúdio FM. Um motorista fica ferido em um acidente no centro de Nova Prata. Isso ocorreu ontem à noite, por volta das 21h30, na Avenida Presidente Vargas, centro da cidade. A Brigada Militar atendeu e o condutor da motocicleta foi conduzido aí ao atendimento médico. Ele bateu com um veículo Peugeot 206 de cor preta. Informação que também vem pela Rádio Estúdio FM dessa manhã, o prefeito de Veranópolis, Valdemar De Carli, que também é médico, assume a Secretaria de Saúde do município. Isso porque a secretária da Saúde, Vanessa Caglione, está licenciada por questões pessoais por 15 dias e Valdemar ficará no cargo até 4 de janeiro de 2021. Então está acumulando 2 cargos, Valdemar De Carli, tanto de prefeito quanto de secretário da Saúde. E falando também de Veranópolis, o próximo vice-prefeito que foi eleito, o médico Thomas Schimann, fala sobre o avanço da pandemia e faz aí uma consideração pelo portal da Rádio Estúdio, abre aspas, vamos continuar nos cuidando, é a solicitação que ele traz aí para esses próximos dias, uma vez aí que também Veranópolis, no dia de ontem, confirmou 49 casos positivos de Covid-19 e isso exige o cuidado de todos. Nós vamos por um breve intervalo comercial. Na sequência, eu retorno com as principais notícias do Brasil para você. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Pessoal, nos acompanhem na próxima quarta-feira no programa Mulheres, dia 16 de dezembro, com o tema
Meu filho é trans. E agora? Nos acompanhe. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. Live Um Encanto de Natal. Quarta-feira, dia 16 de dezembro, às 19h45. Participação do Padre Pedro Carissimi. E músicas com o grupo Celebrare, por Karine, Marcionei e Arthur. Transmissão pelas plataformas da Conecta Mais TV. Financiamento Lei Aldir Blanc. Realização ETS, Energia e Sonorizações. E aí, pessoal, o próximo assunto que vamos falar aqui no Papo Reto é espiritualidade. Não perca, segunda-feira às 10 horas na Conecta Mais. O afeto entre as pessoas permanece. As demonstrações de carinho são essenciais. Viva hoje. Encante hoje. Sinta hoje. Jackstore, facilitando para você. Ora Bolas! Toda terça às 10 da noite, ao vivo na Conecta Mais. Quem será a próxima vítima? A próxima vítima pode ser você. Retornando com o Expresso Meio-Dia, desejando uma boa tarde para quem nos acompanha ao vivo aqui na Conecta Mais TV. Nesse momento, a temperatura em Nova Prata é de 29. Está claro, porém as nuvens começam a chegar. Nós temos chuva amanhã à tarde e também no domingo, né? Final de semana chuvoso. E vamos para as informações que nós temos aí do Brasil para destacar para você nessa manhã, começando com alguém que você talvez só viu na ceia de Natal, mas como é que ele é de verdade? Pelo portal CNN, terminou o mistério. Após 40 anos, a empresa responsável por produzir o Chester divulga fotos do animal vivo. E conforme você pode ver aí na tela, o Chester é uma galinha gigante, praticamente, por assim dizer, que são cultivados aí, criados nas granjas dos proprietários da Perdigão, que é a detentora dessa marca. Enfim, revelada o fim do mistério. Mais coxa e mais peito, o Chester é sempre lembrado na ceia de Natal. Pela informação do portal da Agência Brasil, a Polícia Federal recebe autorização para abertura de concurso com 1.500 vagas para a próxima vez. E nós vamos para um rápido intervalo comercial e retornamos na sequência para você. O afeto entre as pessoas permanece. As demonstrações de carinho são essenciais. Viva hoje. Encante hoje. Sinta hoje. Jackstore, facilitando para você. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+,
Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Dilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Ora Bolas! Toda terça às 10 da noite, ao vivo na Conecta Mais. Quem será a próxima vítima? A próxima vítima pode ser você. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Live Um Encanto de Natal. Quarta-feira, dia 16 de dezembro, às 19h45. Participação do Padre Pedro Carissimi. E músicas com o grupo Celebrare, por Karine, Marcionei e Arthur. Transmissão pelas plataformas da Conecta Mais TV. Financiamento Lei Aldir Blanc. Realização ETS, Energia e Sonorizações. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. E no Entrevistas do dia 14 de dezembro, nós vamos receber 2 médicos, o oncologista Rodrigo Pineda e o mastologista Roger Pontel. E a nossa pauta é biópsia de congelação. Espero vocês na segunda-feira, às 21 horas. Um tema muito interessante e que nós nunca abordamos por aqui. Agora sim, retornando para vocês, a gente teve que ir para um break inesperado, um probleminha com o som, e agora nós retomamos as principais notícias aqui do Brasil. Nesse momento, 29 graus em Nova Prata, o céu é ensolarado nessa manhã de sexta-feira, que já se encaminha para o começo da tarde, por óbvio, para quem já almoçou. E nós vamos aí destacar um dos personagens da ceia de Natal que até então era desconhecido das câmeras. O Chester, a empresa responsável pela produção dessa ave, revelou fotos dele mostrando como ele é aí vivo nas granjas, né? Olha ali, o famoso Chester, mais peito, mais coxa, enfim, uma galinha gigante que adorna as mesas natalinas de quem gosta e aprecia o prato. Seguindo com informações da Agência Brasil, atenção a quem quer prestar concurso público. A Polícia Federal recebeu autorização para a abertura de 1.500 vagas para concurso. A portaria foi publicada na manhã de hoje no Diário Oficial da União. Ainda não é o edital de inscrição, é a autorização que permite aí a remontagem das comissões e também o lançamento do edital. Os concurseiros fiquem de olho aberto porque 1.500 vagas na Polícia Federal é um concurso expressivo. As informações que vêm da economia brasileira pelo portal CNN Business dão conta de que a nossa economia deverá encolher de novo antes de voltar a crescer no ano de 2021. Os efeitos da pandemia serão sentidos, sim, no próximo ano. E o rastreador da recuperação global, o índice criado pelas consultorias europeias, avaliou a recuperação de 48 países e o Brasil está entre as nações com as piores perspectivas.
O índice aponta uma nova redução da atividade econômica para o país a partir do primeiro trimestre do ano que vem. E o nível mais baixo a ser alcançado será novamente entre abril e maio, repetindo o desempenho de 2020. Informações do Credit Suisse, agência de crédito. O Brasil também tem a sua pior década em 110 anos e só vai retomar a sua economia com as reformas. A agência suíça disse que os anos de 2011 a 2020 foram os piores da história econômica do Brasil. Crises econômicas, um ambiente político conturbado, desemprego crescente e a falta de integração nacional de combate à pandemia e, entre outros fatores, resultaram para que o PIB desse período fossem os piores números desde que nós começamos a computar isso há muito tempo atrás. O levantamento é feito pelo Instituto de Pesquisas Econômicas, o IPEA, e pelo Banco Credit Suisse, que aponta um crescimento médio da economia brasileira desde 2011 é de 0,2%, ou seja, praticamente nulo nos últimos 10 anos. E o desempenho é o pior desde 1901 a 1910, superando aí entre os anos de 81 e 1990, conhecido como a década perdida. Enfim, informações para a gente saber e não se frustrar com aquela meta não atingida. Isso não foi uma responsabilidade somente sua, o Brasil inteiro não cresceu nesses últimos 10 anos e a realidade, a gente bem sabe, bate a porta e sendo ainda mais endossada pela realidade trazida pela pandemia. Informação que vem pelo portal CNN. No dia de ontem, o presidente Jair Bolsonaro, em sua live, ressaltou a queda do dólar e pediu aos governadores que não fechem as atividades comerciais. Abre aspas, o dólar ontem baixou quase abaixo da casa dos 5 e a economia está indo bem, ele chegou a bater a 5,74 em novembro e agora está 5,04. Isso é um reflexo positivo nas coisas, negativo para outras, fechou aspas, a fala do presidente. Informação do portal G1, parlamentares governistas voltam a defender a prorrogação do chamado orçamento de guerra. Esse orçamento que foi votado nesse ano de 2020 e que permite o rompimento dos tetos dos gastos para a manutenção de programas de assistência. A avaliação de parlamentares é que com a segunda onda do coronavírus, sem um plano claro de vacinação, será necessário prorrogar por 3 ou 6 meses o orçamento de guerra para evitar situações extremamente complexas do ponto de vista econômico e social. Informações que vêm do Espírito Santo pela página do G1, as chuvas que assolam o estado voltaram a trazer sérios prejuízos. 200 pessoas desalojadas e o sinal de alerta continua. De acordo com a Defesa Civil, 194 pessoas estão sem lar para ficar e 180 moradores da cidade de Castelo, no sul do Espírito Santo, também foram atingidos pelas fortes chuvas no dia de ontem. Informação que vem do portal CNN, o governo fecha um acordo para comprar as vacinas da Pfizer. A informação é que o governo federal anunciou na noite de ontem a assinatura de um memorando de entendimento junto ao laboratório farmacêutico Pfizer e vai garantir ao Brasil 70 milhões da dose da vacina da farmacêutica norte-americana para o ano de 2021. Em coletiva à imprensa, o secretário executivo do Ministério da Saúde ressaltou que, existindo possibilidade de uso emergencial no país, a disponibilidade de fornecimento da Pfizer vai começar ainda em 2020. Então, de acordo com as previsões políticas, tenhamos aí vacina da Pfizer, caso ela seja aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ainda nestes dias que restam deste fatídico ano de 2020. E informações internacionais que a gente repassa para você, a Agência dos Estados Unidos recomenda o uso emergencial da vacina da Pfizer contra a Covid-19. A FDA, sigla americana aí que abrevia o que a gente chama de Anvisa, autorizou então o uso antecipado e emergencial da vacina da Pfizer, essa que nós falamos que o governo brasileiro adquiriu 70 milhões de doses. Informação do portal G1, a AstraZeneca vai tentar combinar a sua vacina
com a receita russa da Sputnik V. E a informação é de que o laboratório vai desenvolver em parceria com a Universidade de Oxford. As duas vacinas são de tecnologias semelhantes e o uso combinado pode aumentar a eficácia de imunização contra o vírus. Informação que vem da Argentina, a Câmara de Deputados daquele país acabou de aprovar a descriminalização do aborto. O projeto agora seguirá para análise do Senado. Após 20 horas de discursos e discussões, os deputados aprovaram o projeto de lei com 131 votos. Outros 117 legisladores foram contrários ao texto e 6 se abstiveram. Então, numa votação apertada, por hora aí, segue avançando o projeto que permite o aborto na Argentina. Informação do mundo: quem foi reconhecido pela revista Time como a personalidade do ano, na verdade são duas pessoas. Joe Biden e Kamala Harris são as personalidades do ano de 2020. Vários presidentes norte-americanos já foram aí cogitados como personalidades, mas nunca um presidente e um vice. Então, Joe Biden divide o palco com Kamala Harris como a pessoa do ano. E também, de acordo com a revista Time, o empresário do ano eleito foi o fundador da plataforma Zoom. Ele que dispensou aí nesse ano durante o uso das mais diversas aplicações. O Zoom é uma ferramenta imprescindível aos negócios, nas relações familiares e nas instituições de ensino. E o fundador Eric Yuan disse em entrevista à revista Time que está agradecido por ter alcançado esse mérito. Repetindo uma informação que foi repassada, que nos pediram para novamente falar para você, nós tivemos fontes aí ligadas ao governo do estado do Rio Grande do Sul que nos confessaram nessa manhã que algumas regiões do estado entrarão em bandeira preta a partir de hoje, no final da tarde. E essa bandeira não terá possibilidade de recurso. A iniciativa do governo se deve aos altos números da pandemia nesses últimos 15 dias e também os escassos leitos hospitalares. A gente relembra que a bandeira preta não é um lockdown, os serviços seguirão funcionando com capacidade reduzida. Mas antes de nos preocupar com o que funciona e o que não funciona na bandeira preta, até porque não sabemos se a região da Serra será inserida nessa classificação, a gente precisa nos preocupar com os nossos pares, os nossos pais, os nossos avós, enfim, a empatia e a humanidade que volte a tomar conta das nossas relações, porque agora é hora de cuidarmos uns aos outros. E antes de encerrar o Expresso Meio-Dia dessa sexta-feira, dia 11, eu quero desejar um bom final de semana, uma boa tarde e chamar o bloco Acontece, que vai falar sobre educação no município de São Jorge. Então, um bom final de semana para você. O Expresso Meio-Dia retorna comigo na próxima segunda-feira, dia 14. Nós que trabalhamos com comunicação, repórteres, cinegrafistas, já estamos acostumados a ambientes como estes, estúdios. E você já pensou em uma sala de aula estar adaptada com todo esse aparato? Pois é, aqui em São Jorge foi isso que aconteceu. E nesse quadro Acontece, a gente te apresenta um pouco mais sobre esse projeto. Bem, boa tarde, obrigada pela presença de vocês. Então, nós estamos numa construção constante, né? E eu acho que quando se fala em educação, essa é a principal função, né? É uma construção constante. Nós estamos nesta escola desde 2018 e as obras não pararam até então. E este é o nosso último investimento, então são as telas interativas. Neste local aqui, esse é o estúdio, onde os profs gravam as aulas e encaminham para os alunos, é o estúdio de gravação. Nós temos outras 6 telas instaladas em salas de aula, são telas iguais a essa, com a mesma função. O único diferencial é que aqui temos um estúdio com boa iluminação, com imagem e som, enfim, adequados. Temos um scanner, que aqui também os profs podem encaminhar as atividades, escanear as fotos, enfim, encaminhar para os alunos. É um espaço bem interessante, é bem moderno
E acredito que isso acabe trazendo para nós uma vantagem em relação a outros estabelecimentos de ensino, né? Nós terminamos a instalação no dia 17 de novembro e no dia 18 nós retornamos com as atividades. São aulas de reforço, né? As crianças que os pais assinaram o termo de autorização retornaram. Temos em torno de 40, 50 crianças nos 2 turnos, sempre, né, respeitando os protocolos de distanciamento, enfim, uso de máscara, toda essa questão de protocolos de saúde. Temos, sim, o apoio dos professores, né, que, na verdade, eu sempre disse e sempre vou continuar dizendo que escola não é prédio, a gente constrói uma escola e educação com profissionais dedicados e valorizados e com um grupo, e acho que isso nós temos, um grupo de verdade que pega junto e que foram parceiros em todos os momentos que nós passamos de obras e de coronavírus, que sempre estiveram do nosso lado, sabe, aceitando qualquer proposta que fosse posta para elas, né, porque nós temos um grupo maciçamente feminino. E, enfim, creio que o diferencial, nós não iremos até as salas de aula, porque são ambientes controlados, de higienização, enfim. Nesta sala, nós temos a tela na parte da frente. Nas demais salas, nós mantivemos o quadro branco. Na parte da frente, instalamos a tela nos fundos. Por uma questão de adaptação dos professores, dos alunos, e porque daqui um pouco, quando não tiver luz, coisa assim, a gente vai acabar utilizando o quadro branco. A princípio, fica nessa posição até ter uma total adaptação. E depois, os próximos gestores, se acharem conveniente, fazer a troca de lado, enfim. Mas o quadro branco é uma necessidade, a gente vai para o moderno, mas não esquece das raízes, né? Porque não tem também como fazer de conta que o quadro nunca existiu. Acredito, e ouvindo o relato das profs, que depois elas falarão também, sim, é moderno, é tecnológico, é bem-vindo e faz com que a gente tenha aquilo que a gente vem falando, que sim, que nós temos que ter essa interação do tecnológico com a sala de aula. Só que muitas vezes o nosso maior tecnológico era o celular na sala de aula. E nesses tempos de pandemia, nós percebemos que nunca foi tão bem-vinda a tecnologia associada e aliada à educação. Então, quando nós nos deparamos com esse tipo de tecnologia, com a possibilidade que a gente tem de chegar na casa das crianças, com vídeos, com aulas gravadas, como se o aluno estivesse na sala de aula junto com o professor, isso faz todo o diferencial. Bom, sou professora há mais de 25 anos, e a gente vem de uma caminhada onde nós tínhamos o quadro negro e o giz. Não nos impedia de sermos bons professores, porque a gente sempre recorreu aos recursos disponíveis na época e dar o melhor de nós. Tá? Então, eu vejo isso no todo o tempo da nossa carreira como professor, todos os professores dedicados. E é claro que a evolução, desde o mimeógrafo, vai para a xerocadora. Nós tínhamos que partir há pouco tempo do data show, né, para tornar as nossas aulas mais atrativas, para fazer com que o aluno se interessasse, buscasse aprender de uma forma mais lúdica. A tela digital, ela veio de encontro a muitos anseios. Eu diria assim que ela veio enriquecer, ela veio aprimorar a nossa técnica de trabalho, um trabalho docente, na medida em que você sai de um quadro, você leva para uma tela onde você tem as imagens prontas, você tem o recurso de um vídeo que vai enriquecer aquele tema trabalhado durante a aula. Você pode mudar, porque você, na verdade, passa uma tarde na frente de uma tela do quadro negro, por exemplo. É muito diferente de você ter ali um computador funcionando, porque a criança, como disse a prof. Ariane, ela hoje tem o celular, né? Diante do momento que nós estamos vivendo, ele se faz muito necessário, está sendo muito utilizado. Então, para eles foi bem fácil. Os que vieram para a escola, eu diria assim, que estão familiarizados com a tecnologia. Tá? Eles tiraram de letra. Nós, professores, estamos nos dedicando, né? Toda semana a gente vem aqui para o estúdio para gravar um áudiozinho, para gravar um vídeo,
para enriquecer essas aulas online, para que os que estão em casa possam ter acesso à explicação dos conteúdos, visto que os pais estão passando por momentos difíceis também, né? Porque é bem diferente de uma criança estar na sala de aula e estar aprendendo em casa. É claro que nós temos muito que aprender ainda, não foi nada fácil, e isso que eu, no meu caso, sempre mexi em computador, tá? Então, assim, é uma tecnologia que nos desacomodou. Ela exige que o professor se aprimore, desacomode, porque as crianças estão aí, estão querendo e estão esperando isso de nós. E eu percebo assim, nessas aulas, esses poucos dias que a gente retornou, que, nossa, elas são muito participativas. Então, o que você colocar de um conteúdo, por exemplo, português, você tem um clipezinho, um videozinho para enriquecer aquele tema, torna tudo mais fácil, com certeza.